Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente sua vida, seus estudos. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Desafiando Concursos. Para quem não me conhece, eu sou Rebeca Costa, eu sou professora de Legislação Municipal para concursos públicos e professora de Direito Administrativo também para concursos públicos. E hoje nós vamos começar a nossa primeira aula da Lei Orgânica para o concurso de Tanguá. E para você que está chegando agora, todas as aulas aqui do Desafiando Concursos no YouTube são gratuitas. A única coisa que a gente faz para poder ajudar na manutenção do canal, na elaboração dos materiais, aplicativos que eu utilizo, é a venda do nosso material em PDF por R$19,90. Quem já assistiu a aula do regime jurídico dos servidores viu os mapas mentais que nós utilizamos, tudo isso por R$19,90. Quem adquirir vai estar levando tanto os materiais de lei orgânica do município, também o regime jurídico, e ainda eu vou colocar um material extra, que é um brinde, onde eu fiz um mini mapa mental, tá? Com algumas páginas sobre direito municipal. Então, eu creio que vocês vão gostar bastante. Se vocês quiserem, basta colocar aqui nos comentários, eu quero o PDF, e eu mando as informações, tá bom? Bom, eu sempre inicio com um versículo e eu amo esse versículo, Provérbios 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Gente, já deu tudo certo em nome de Jesus. Vamos para a lei orgânica. Temos aqui o preâmbulo dela e vamos começar a tão cobrada lei orgânica. A lei orgânica é bem cobrada, gente, em vários editais. E aqui eu fiquei bem feliz quando eu vi lei orgânica. Então, olha lá. Não vou mentir. De todas as leis orgânicas que eu já trabalhei, graças a Deus eu dou aula de muitas leis orgânicas, graças a Deus. De todas que eu já vi, essa foi a que mais me chamou a atenção, porque foi a que mais foi idêntica à Constituição Federal. O início dessa lei orgânica parece que foi, assim, um print da Constituição Federal aqui, muito parecido. Então, olha lá. Dos princípios e direitos fundamentais. Artigo 1º. Todo poder emana da onde? Do povo, né? Inclusive, está escrito lá no parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal. Todo poder emana de quem? Do povo. Que o exerce por meio de quem? Por meio de representantes eleitos. Ou diretamente nos termos das Constituições Federal e Estadual e desta lei orgânica, tá? Olha só, o município de Tanguá, ele é parte integrante da União, indissolúvel da República Federativa do Brasil. E tem como fundamento. Gente, deixa eu desenhar uma coisa para vocês antes, tá? Vamos lá. Isso aqui era o que eu estava colocando antes, né? Os alunos lá do regime jurídico, e eu não apaguei a tela. Então, olha lá, gente. Fiz algumas anotações aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui para passar para vocês, porque eu acho que eu não anotei. Será que eu não anotei? Deixa eu ver aqui, gente. Se eu tiver anotado, eu passo para vocês. Graças a Deus, tá aqui. Fiz uma anotação, eu vou olhar para o lado, porque eu vou escrevendo aqui, tá, gente? Então, olha lá. Primeiro ponto. Bom, qual é a posição do município na Constituição Federal de 88? Muito legal essa parte aqui, gente. Olha só. Basicamente, o município é um ente federativo. Aí você vai falar assim, Rebeca, é óbvio. Sim, para a gente hoje é óbvio. Mas já houve discussão se o município seria ou não integrante da República Federativa do Brasil. O que consolidou o entendimento de que sim, o município é integrante da República Federativa do Brasil? O artigo 1º e o artigo 18 da Constituição Federal. Esses dois consolidaram o entendimento de que sim, o município é um ente federativo. O município
compõem a República Federativa do Brasil, tá? E aí, gente, todos os entes federativos, de acordo com o artigo 18 da Constituição Federal, todos os entes federativos, União, Estados, DF, municípios. Então, a União, os Estados, DF e municípios, todos eles possuem o que a gente chama de autonomia. Todos eles, sem exceção. Rebeca, que autonomia é essa? Calma, porque lá na frente nós vamos, lá no artigo 6º, se não me engano, a gente já vai começar a falar de autonomia, tá? E isso foi muito importante porque antigamente você tinha um controle muito grande dos estados sobre os municípios. Porque quando os municípios passaram a ser entes federativos com autonomia, o que a gente vai explicar mais para frente, ou seja, ele começou a ter, vamos dizer assim, vontade própria. Ele começou a responder por si mesmo, tá? Maravilha. Outro ponto aqui que eu anotei, muito importante, olha só. Quando a gente fala de autonomia, eu estou falando o quê? Eu estou falando que o município, ele pode... colocar 4 setinhas. Ele pode... Não, 3 no caso. 3, só 3. Ele pode se auto-organizar. Ele pode se administrar. E ele pode... criar a sua gestão. Maravilha? Maravilha. Ou seja, quando a gente fala dos entes federativos, quando eu falo da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, eu não tenho, olha só, não existe hierarquia entre os entes federativos e não existe hierarquia entre as legislações. Por quê? Vamos voltar aqui para a lei. Por que eu acho interessante falar isso para vocês? Porque mais para frente nós vamos ver o que a gente chama de competência do município. Isso é muito importante você saber. Quando eu falo que o município ele tem autonomia, ele pode se autolegislar, ele pode se auto-administrar. Significa dizer o quê? Significa dizer que o município ele pode fazer coisas. O município é pessoa jurídica de direito público interno. Ele pode se legislar. A Constituição traz isso. Quer um exemplo? Vou trazer um exemplo simples para vocês. O STF entendeu que legislar sobre horário de funcionamento de comércio isso é competência do município. Por que é competência do município? Porque isso é assunto de interesse dele. Artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. O município vai legislar sobre assuntos de interesse local. Horário de funcionamento de comércio. Isso é problema do município. O município que se legisle para lá. Só que o que aconteceu? Alguns estados estavam... é o município? Tá bom. Vamos pegar aqui a minha Constituição do Estado. Vou aqui colocar o horário que os municípios vão fechar o seu comércio. Opa, peraí. Isso é competência do município, não é competência do Estado. Ou seja, a lei que vai se sobrepor é a lei do município. Por quê? Isso é uma competência do município. É a mesma coisa de falar assim, por exemplo. No meu caso, eu sou professora de legislação, não sou professora de matemática. Vamos supor que eu e a professora, sei lá, vou colocar um nome aqui, Joana. A professora Joana é professora de matemática, eu não. Aí eu falo assim, eu vou fazer um material de matemática para ela ver como é que fica o meu material.
Peraí, mas a professora não sou eu. Entre o meu material e o dela, qual que vai ser aceito? O dela. Por que o dela? Porque ela que é a professora de matemática e não eu. O meu vai ser descartado. Basicamente isso, tá? Então, olha lá. Primeiro fundamento, autonomia. Fundamento inicial é a autonomia. Porque com base na autonomia, o município tem voz, o município tem, como é que eu posso dizer? Ele tem poder de agir. Ele pode agir. Com base nisso, então, ele pode se auto-administrar. Olha lá, cidadania, ponto inicial, né, gente? Cidadania, a gente nem tem o que discutir. Outro ponto, dignidade da pessoa humana, artigo 5º, né, da Constituição Federal. 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, artigo 7º da Constituição, inclusive. 5, pluralismo político e uma sociedade livre, justa e solidária, isenta de árbitro e preconceitos. Artigo 3º. Quais são os objetivos fundamentais dos cidadãos deste município e seus representantes? Como assim? Quais são os objetivos do município? Qual o objetivo do município de Tanguá? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento local, pelo referendo, isso é muito legal, plebiscito, referendo, nós vamos falar mais à frente, pela iniciativa popular no processo legislativo, pela participação das decisões do município e pela ação fiscalizadora sobre a administração pública. Opa, pulei demais aqui. Legal, pulei o artigo 4º. Depois eu coloco para vocês, gente. Olha só, os direitos e deveres individuais e coletivos que integram aqui tanto a lei orgânica, a Constituição Federal, elas devem ser afixadas em todas as repartições públicas do município, nas escolas, hospitais, em qualquer lugar de acesso público. Para quê? Para que todos tomem ciência do seu cumprimento como parte das autoridades e cumprir aquilo que está descrito na legislação. Ok? Título 2. Da organização municipal. Capítulo 1 da organização político-administrativa. Aqui começa o que eu falei para vocês. Olha só. Primeiro ponto. Deixa eu compartilhar minha tela aqui de novo com vocês. Tá? Deixa eu compartilhar aqui de novo com vocês. Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui. Pronto. Olha só. Deixa eu apagar aqui. Para a gente começar a escrever. Primeiro ponto. O município, então, de Tanguá. Primeiro ponto. Ele é, o que a gente já viu. Deixa eu fazer de outro jeito para ficar melhor. Ele é uma unidade do território, tanto do território nacional, como do território na questão do estado, ou seja, no estado do Rio de Janeiro. Ok? Quando a gente fala que um município integra o estado, que integra a República Federativa do Brasil, eu tenho um princípio que chama princípio de secessão, ou seja, o município de Tanguá não pode falar assim, eu não quero mais pertencer ao estado do Rio de Janeiro. Não quero mais. Eu quero sair do estado do Rio de Janeiro, eu quero sair da República Federativa do Brasil. Existe isso? Não pode. É tudo junto, é tudo unido, tá? Maravilha. O município, ele tem o que a gente chama de personalidade jurídica. Só que aqui é de direito público, tá? Não é de direito privado, como se fosse uma loja, uma empresa, não. Pessoa jurídica, direito público. Por que ela é uma pessoa jurídica? Ela responde pelos seus atos. Ela é uma pessoa jurídica. Ela tem bens, ela tem patrimônios.
Tanto que as leis orgânicas trazem tópicos específicos falando dos bens do município, certo? E aí começa. Ela é dotada de autonomia. O município é dotado de autonomia, todos, sem exceção, não é só aqui no município de Tanguá, não, todos. Quais são as autonomias? Autonomia política, autonomia administrativa e autonomia financeira. Quer um exemplo? Autonomia política. Por que você acha que nós recentemente tivemos uma eleição municipal? Eu tenho um município tendo a sua própria eleição para eleger ali os seus representantes. Ou seja, o município ele não fica esperando pela União ou pelo Estado assim, olha, é que eu posso? Não, ele vai ter as suas eleições. O fato do município ter autonomia significa dizer que o município é um ente descentralizado. Existem dois tipos de descentralização política e administrativa. Nós estamos falando de uma descentralização política. Exemplo. Vamos supor que, um exemplo, eu tenho autonomia para fazer meus materiais. Eu não preciso ficar, nossa, eu vou perguntar para fulano, olha aqui, você acha que eu faço assim? Olha, eu tenho autonomia. Se eu quiser colocar uma casinha com uma chaminé saindo fumaça no meio do meu slide, eu coloco. Por quê? Porque eu tenho autonomia para fazer o meu material, não precisa ficar perguntando para ninguém. É o município, o estado, enfim, possuem autonomia, podem agir, podem fazer, podem tomar decisões, sem ter que ficar consultando terceiros. Beleza? Tomar uma água. Maravilha. Autonomia administrativa. O município vai se auto-administrar, sem problema nenhum. Financeiro, por exemplo, uma das competências do município é que o município pode instituir e arrecadar os seus próprios tributos. Ou seja, o município vai instituir e vai arrecadar tributo. Ou seja, autonomia financeira. Maravilha? Maravilha. Deixa eu voltar aqui para o nosso material, então. Olha só. Aí vem falando, né? Nos termos assegurados pelas Constituições Federal e Estadual e por esta lei orgânica. Olha só. Quando a gente fala, então, dessa autonomia, auto-organização, enfim, como que funciona? Auto-organização. O artigo 29 da Constituição Federal deu ao município poder de se auto-organizar por meio de uma lei orgânica. Então, o município de Tanguá, ele tem uma lei orgânica e essa lei orgânica vai fazer o quê? Vai falar do município. Ó, município isso, aquilo, aqui o município vai fazer isso, o município se rege assim. Beleza? Cada município tem a sua lei orgânica. Autogoverno. Você tem um prefeito, um vice, você tem um vereador. Autoadministração. O município ele vai criar, manter os seus serviços de interesse local, tributo. Exemplo, vamos aqui, a gente está precisando, né, do transporte coletivo, vamos abrir aqui um edital de licitação. Está precisando de transporte. Nossa, está precisando de escola, vamos construir uma escola. Então, o município ele vai cuidar dos seus interesses locais, do interesse dos seus munícipes. E se autolegislar significa dizer que o município vai criar as suas leis municipais. Beleza? 3 termos aqui que a gente usa muito em uma lei orgânica: soberania, cidadania e pluralismo político. O que significa dizer soberania? Significa dizer que, basicamente, a autoridade suprema do Estado sobre a população sem qualquer interferência externa. Cidadania,
os direitos do cidadão, direito ao voto e etc. E o pluralismo político são as diversas ideologias ali, partidos, onde várias opiniões são ali expressas, ok? Essa parte também que, gente, eu gosto demais, presta atenção. Quando a gente fala de município, nós podemos ter a criação de município? Sim, desde que tenha uma lei federal que regulamente, né? Já são outros 500. Mas, enfim, o município ele pode ser criado de 3 formas. Primeira delas, desmembramento. Segunda, incorporação. E terceira é a fusão. O que é desmembramento? Exemplo. Existe só um exemplo, tá, gente? Distrito Alfa. O Distrito Alfa é um grande distrito. Grande. Esse distrito, então, se divide em 2. E uma parte desse distrito forma um município. Ou ele se junta a um outro município, tá? Então, vamos supor, nós somos um distrito, somos muito grandes, nós somos, assim, enormes, nós temos muita renda, enfim, tá bom, vamos desmembrar. Desmembrou. Aí, essa parte aqui se junta a um, ou cria um, ok? A título de exemplo. Incorporação. É quando você tem a junção, a união de um município ao outro. Só que o que acontece? Município A, município B. O município A se junta ao município B. Só que um desses municípios perde a sua personalidade. Exemplo, o município A perdeu a personalidade, agora todo esse município aqui é só município B. Lembra que eu falei que o município tem personalidade? Então, nesse caso aqui, um deles vão perder personalidade. Agora, todo município é o município B. Beleza? Fusão. Na fusão é diferente. Porque na fusão, você pode ter a união de 2 ou mais municípios, só que todos os municípios perdem a sua personalidade, surgindo um novo município. Então, por exemplo, município A, B, C e D se juntam, se unem, todos. Todos os municípios perdem a sua personalidade, agora formando o município F. Agora, todos esses municípios é um só. Ou seja, agora é o município F. Beleza? Basicamente, essa é a explicação. Gente, olha só. Próxima aula nós vamos dar continuidade, mas antes eu queria compartilhar uma coisa com vocês. Para a honra e glória de Deus, o Desafiando Concurso tem parceria com uma das maiores editoras jurídicas que tem hoje no mercado, que é a editora Mizuno. E a nossa parceria não é monetária, tá? É 100% em livros. Então, eles nos mandam os livros. Esse aqui é o direito constitucional jurisprudencial e direito administrativo jurisprudencial. Na verdade, essa aqui é uma coleção. Tem também penal e processo penal e civil, se não me engano, tá? Desta coleção aqui. Gente, eles possuem livros de até R$5. Sabe o que é livro de R$5? R$10? Gente, é coisa demais, né? Então, ó, terminou essa aula aqui, corre lá na editora Mizuno, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, tá bom? Que Deus abençoe grandemente sua vida e seus estudos. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.